Em fevereiro de 1992, uma criança desapareceu após a mãe pedir que ele retornasse para casa, do hotel onde ela trabalhava, em uma cidade litorânea do Paraná. Era para ser um trajeto curto, um pedido comum. 30 anos depois, seus restos mortais seriam finalmente identificados. Ainda assim, nenhuma resposta definitiva foi dada. Este é o caso de Leandro Bossi, um dos desaparecimentos infantis mais emblemáticos do Brasil. Naquele mesmo dia, a cidade de Guaratuba recebia um evento que atraía moradores e turistas, um show realizado em área pública, em meio à movimentação típica do verão. Ruas mais cheias, música alta, pessoas circulando constantemente. Um cenário onde pequenas distrações passam despercebidas. De acordo com reportagens divulgadas posteriormente por veículos como o UOL, Leandro foi visto pela última vez nas proximidades desse evento. Em algum momento entre o hotel onde sua mãe trabalhava e o trajeto de volta para casa, ele desapareceu. Não houve relatos de gritos. Nenhuma testemunha afirmou ter visto uma abordagem clara. Nenhum pedido de ajuda foi registrado. O tempo passou e a ausência de Leandro começou a se tornar evidente. As buscas improvisadas deram lugar à preocupação real. Comerciantes foram questionados, moradores alertados, conhecidos procurados. Quando as tentativas informais não deram resultado, a polícia foi oficialmente acionada. Ainda nas primeiras horas após o desaparecimento, equipes iniciaram as buscas pela cidade. Ruas próximas ao hotel, áreas de passagem, regiões próximas à praia e pontos de mata começaram a ser vasculhados. O que se esperava encontrar era uma criança desorientada. O que se encontrou foi o silêncio. Nenhum vestígio claro. Nenhuma pista concreta. Com o cair da noite, a sensação de urgência se transformou em apreensão. Guaratuba amanhecia no dia seguinte com uma pergunta que ninguém conseguia responder. Onde estava Leandro Bossi? O desaparecimento de Leandro Bossi ocorreu em um período especialmente crítico para o estado do Paraná. Durante as décadas de 1980 e 1990, o estado registrou uma série de desaparecimentos de crianças, muitos dos quais nunca foram totalmente esclarecidos. De acordo com dados divulgados em levantamentos oficiais e reportagens investigativas, em 2017 ainda existiam 13 casos dessas décadas sem solução. Especialistas apontam que esse cenário era marcado por falhas estruturais, investigações fragmentadas e pouca integração entre os órgãos responsáveis, fatores que comprometeram a elucidação de diversos casos daquele período. Meses após o desaparecimento de Leandro Bossi, um novo caso abalaria a cidade de Guaratuba. Em 6 de abril de 1992, outro menino, Evandro Caetano, também desapareceu na mesma cidade. 5 dias depois, em 11 de abril, o corpo de Evandro foi encontrado em um matagal da região. No ano seguinte, em fevereiro de 1993, a ossada de outra criança foi localizada próxima ao local onde o corpo de Evandro havia sido encontrado. Naquele momento, João Bossi, pai de Leandro, reconheceu as roupas encontradas junto aos restos mortais como semelhantes às que seu filho usava no dia do desaparecimento. No entanto, os exames periciais realizados à época indicaram que a ossada não pertencia a Leandro Bossi, levando à exclusão oficial dessa possibilidade. Com isso, o caso voltou a permanecer sem respostas, aprofundando a angústia da família e levantando questionamentos sobre a condução das investigações. Apesar da ausência de respostas, a família de Leandro Bossi nunca interrompeu as buscas. Em 1996, uma criança encontrada em Manaus foi apresentada como sendo o menino desaparecido. João Bossi chegou a reconhecer o garoto como seu filho, e a criança chegou a conviver com a família por aproximadamente 2 semanas. Posteriormente, exames de DNA confirmaram que se tratava de outra criança, encerrando mais um capítulo doloroso dessa busca que se estendia havia anos. Para a família, a confirmação representou não apenas o fim de uma esperança, mas também o peso de reviver, mais uma vez, a ausência de respostas. Antes de continuar, se você se interessa por casos reais brasileiros, investigações conduzidas com profundidade e histórias que nunca foram totalmente explicadas, considere deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Esse gesto simples ajuda o Arquivos Ocultos Brasil a continuar pesquisando, organizando e trazendo à tona arquivos como este. Seu apoio faz diferença para que essas histórias não sejam esquecidas.
Apenas em junho de 2022, o governo do estado do Paraná, por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Científica, anunciou oficialmente um avanço decisivo no caso. Fragmentos ósseos recolhidos durante investigações anteriores passaram por novos exames de DNA, utilizando tecnologias forenses mais modernas e precisas do que as disponíveis na década de 1990. As análises incluíram comparações genéticas com familiares de Leandro Bossi, especialmente com o material genético de sua mãe. Os resultados apontaram compatibilidade genética em grau considerado conclusivo, confirmando que os restos mortais analisados pertenciam a Leandro. 30 anos após o desaparecimento, a família recebeu, finalmente, a confirmação oficial do destino do menino. Apesar da identificação pericial, as autoridades informaram que as circunstâncias do desaparecimento e da morte não foram esclarecidas, e que o caso permanecia sem solução criminal. A condução do caso Leandro Bossi passou a ser alvo de críticas públicas ao longo dos anos. Especialistas em criminologia e direito, ouvidos por veículos de imprensa, apontaram falhas graves nas etapas iniciais da investigação. Professores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, destacaram problemas na coleta, preservação e guarda dos vestígios, o que comprometeu de forma significativa qualquer possibilidade de responsabilização criminal. Familiares de Leandro também criticaram a falta de informações claras ao longo das décadas e o fato de a identificação dos restos mortais ter ocorrido apenas 30 anos depois. Segundo relatos divulgados pela imprensa, a família afirmou que a verdade poderia ter sido esclarecida muito antes, caso os procedimentos adequados tivessem sido adotados desde o início. Com o passar do tempo, o caso Leandro Bossi tornou-se símbolo das limitações do sistema investigativo da época e da dor prolongada causada por respostas tardias. A confirmação oficial, anunciada em 2022, não trouxe alívio imediato para a família de Leandro Bossi. Ao contrário, ela reabriu feridas que permaneceram expostas por 3 décadas. Em entrevistas concedidas à imprensa, familiares expressaram indignação, revolta e incredulidade diante do fato de que a identificação só tenha ocorrido 30 anos depois. O sentimento era de que a verdade sempre esteve ali, mas não foi buscada com o cuidado necessário no momento em que mais importava. Um dos pontos mais dolorosos para a família foi o fato de João Bossi, pai de Leandro, ter falecido sem saber do resultado definitivo e sem poder enterrar o filho. Familiares relataram que viveram décadas em estado de espera, alimentando esperanças, enfrentando falsas pistas e lidando com a ausência de respostas concretas. A revelação tardia também provocou forte reação na sociedade. O caso voltou a ganhar destaque nos meios de comunicação, sendo tratado como símbolo de falhas institucionais, atrasos periciais e da fragilidade do sistema de investigação criminal da época. Especialistas, jornalistas e entidades, ligadas aos direitos humanos, questionaram como uma ossada encontrada ainda na década de 1990 pôde permanecer por tanto tempo sem uma conclusão definitiva. Para muitos, o caso Leandro Bossi passou a representar não apenas a tragédia de uma família, mas a dor silenciosa de várias outras que viveram, e ainda vivem, à espera de respostas semelhantes. A indignação não se limitava à ausência de culpados. Ela se estendia à sensação de que erros, descuidos e decisões equivocadas custaram décadas de sofrimento irreparável. Mesmo com a identificação oficial, permanecia uma pergunta que ecoava entre familiares e parte da sociedade. Por que levou tanto tempo? Aqui no Arquivos Ocultos Brasil, nosso compromisso é com os fatos, com os registros e com as perguntas que permanecem sem resposta. Alguns casos são encerrados nos arquivos, mas isso não significa que tenham sido explicados. Se essa história te marcou e você acredita que casos reais brasileiros precisam ser lembrados, investigados e debatidos com responsabilidade, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Seu apoio ajuda o Arquivos Ocultos Brasil a continuar trazendo à tona histórias que não podem ser esquecidas. Alguns arquivos foram fechados, mas as perguntas continuam abertas.